Olá, meu nome é Ana Caroline da Silva Santos e sou acadêmica do curso de Logística na Uniaselv. A nossa socialização tem como objetivo apresentar o paper desenvolvido através da disciplina Gestão da Cadeia de Suprimentos, monitorada pelo tutor Marcelo Pires de Souza. O tema principal do seminário é Gestão da Cadeia de Suprimentos, e o tema escolhido foi Devolução da mercadoria pelo consumidor, se necessário. A devolução de mercadoria pelo consumidor é um aspecto importante no relacionamento entre cliente e empresa e é regida por leis específicas e em muitos países para proteger o direito dos consumidores. De acordo com o artigo 49, o consumidor pode desistir do produto ou serviço no período de 7 dias, lembrando que essa desistência pode acontecer por qualquer motivo. Sendo assim, mesmo que o produto não tenha nenhum tipo de avaria ou mau funcionamento, o cliente pode desistir da compra sem sofrer nenhuma penalização. Quando a Lei de Defesa do Direito do Consumidor, Lei de número 8.078/90, foi sancionada no Brasil em 11 de setembro de 1990, o presidente era Fernando Collor e a moeda oficial ainda era o cruzeiro. De lá para cá, o país mudou muito. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, continua sendo o parâmetro que baliza as relações de consumo no país. Considerada por analistas como uma das mais normativas com maior índice de efetividade no Brasil nas últimas décadas, a Lei 8.078 de 1990 instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Aplica resultados expressivos que os mais jovens provavelmente não conseguem imaginar como eram as relações de consumo no país antes do CDC. Apesar dos avanços, ainda são comuns divergências entre consumidores e empresas, o que requer atuação de alguns órgãos, como o próprio Ministério Público, os PROCONs, que é o Programa de Proteção de Defesa do Consumidor, e o Judiciário, sempre com base no Código de Defesa do Consumidor. Também há aspectos da lei que, no entender de especialistas, não são adequadamente aplicados. Os especialistas apontam a criação de regras de prevenção e tratamento aos superendividamento, lei em 2021, como a única alteração de destaque na área do direito do consumidor, desde a criação do CDC. Para ambos, o Código continua sendo o grande marco para a relação entre consumidores e fornecedores no Brasil. Nesse ranking do IDEC, referente às reclamações, de 2018 até 2021, podemos observar que no quesito saúde e serviços financeiros estão no topo desse ranking. Os problemas relacionados a plano de saúde são o que mais causam transtorno aos brasileiros, totalizando 24,9% das reclamações registradas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, em 2021. As principais queixas estão ligadas a reajustes abusivos, 27,4%, recusa de cobertura de serviços, 16,2%, e a falta de informação, 13,1%. Em segundo lugar na pesquisa, aparece a categoria Serviços Financeiros, com 21,5% dos registros. Dentro desse segmento, o maior número de reclamações se deve à cobrança indevida, 21%, falha de informação, 15,8%, e problemas com renegociação de dívidas, 13%. Na terceira colocação ficaram as dúvidas e queixas relacionadas a outros tipos de serviço, com 11,9% dos atendimentos. O problema mais demandado foram relativos a contratos, 17%, seguido por vício de qualidade no serviço prestado, 14,5%, e cobrança indevida, 13%. A estrutura metodológica deste paper foi delineada através de uma abordagem cuidadosa, concentrando-se em uma revisão de literatura. Esta revisão, por sua vez, foi conduzida com métodos de pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa e descritiva, visando a compreensão abrangente do panorama temático em questão.
Para assegurar uma base sólida, foi realizado um levantamento bibliográfico abarcando fontes diversificadas. Esse processo permitiu a coleta e análise de uma gama variada de perspectivas, enriquecendo assim a fundamentação teórica desta pesquisa. Além disso, a escolha desses métodos proporcionou uma análise aprofundada das obras consultadas, destacando suas contribuições específicas para o desenvolvimento do conhecimento na área. A combinação entre a revisão de literatura e o levantamento bibliográfico contribuiu para a construção de um arcabouço metodológico para este trabalho, capaz de sustentar as análises e conclusões propostas ao longo do paper. Desde a sua promulgação em 1990, a Lei de Defesa do Direito do Consumidor, Lei 8.078/90, tem sido um pilar nas relações de consumo no Brasil. Mesmo com as transformações significativas no país desde então, o Código de Defesa do Consumidor, CDC, continua a ser um referencial essencial. Notavelmente, a lei é considerada uma das mais efetivas das últimas décadas, moldando as expectativas e protegendo os consumidores. Apesar dos avanços proporcionados pelo CDC, divergências persistentes entre consumidores e empresas persistem, demandando a intervenção do órgão como o Ministério Público, PROCON e o Judiciário. Essas instituições, baseadas no CDC, desempenham papéis cruciais na resolução de conflitos e na manutenção da equidade nas transações comerciais. Uma observação crítica recai sobre áreas não totalmente exploradas da lei, destacando a referente Lei 14.181/2021, sobre prevenção e tratamento ao superendividamento como uma única alteração significativa no direito do consumidor desde a criação do CDC. Isso destaca a necessidade contínua de adaptação da legislação diante das dinâmicas evolutivas da sociedade de consumo. Ao analisar as principais queixas registradas, os problemas com os planos de saúde surgem como os mais recorrentes, representando 24,9% das reclamações em 2021. Reajustes abusivos, recusa de cobertura e falta de informação são os principais pontos de atrito. Em segundo lugar, os serviços financeiros geram 21,5% das reclamações, com cobranças indevidas e falhas de informação liderando as queixas. Outros tipos de serviço, ocupando a terceira posição, apresentam desafios relacionados a contratos, qualidade no serviço e cobranças indevidas. Em suma, quando o CDC continua sendo o grande marco regulatório para as questões de consumo no Brasil, os desafios persistentes destacam a necessidade de revisão contínua e adaptação para enfrentar as complexidades em constante evolução do mercado.